Bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio do Fala que eu te escuto. Esse é o 5º episódio, um episódio especial que a gente vai falar sobre, sim, o PISME. É isso aí, galera. E ó, já vou falar pra vocês de cara. Seguinte, Maratona PISME, meus amigos. O que é isso, rapaziada? A Maratona PISME é, na verdade, um conjunto de aulões, daquelas aulas Top of Mind of the Universe, que vão dar as últimas dicas pra vocês na véspera da prova, cara. Na véspera da prova, meu amigo. É isso aí. A equipe Marca Texto vai estar lá com vocês, on the line e presencial. Não percam, galera. É imperdível, velho. Eu sou até suspeito para falar sobre isso. Detalhe, você que está assistindo esse 5º episódio, o episódio aqui do Marca Texto, do Fala que eu te escuto, terá 10% de desconto porque assistir esse episódio. Isso, entra lá no cupom podcast episódio 5 ou EP5, tá legal? Você vai ter lá um descontão pra maratona, tanto presencial quanto pra maratona on the line, beleza? Aguardo vocês, seus malucos. Tamo junto, valeu! Nesse episódio 5 eu queria agradecer de montão a SM Serviços Contábeis, nosso parceiro aqui do Fala que eu te escuto. São muito top, profissionais, tanto para empresas quanto também para pessoa física. Daqui a pouco tá chegando aí, o leão da Receita Federal. E aí, galera, seus pais podem precisar. SM Contábeis. E você, empresário, também SM Contábeis para poder te atender. Valeu? Tamo junto. Fala que eu te escuto. Bem-vindos ao 5º episódio do Fala que eu te escuto. Hoje um episódio muito especial para essa galera que vai fazer o PISME, que tá chegando aí. Estamos mais do que na reta final. A bandeira de chegada tá ali, velho. Tá chegando vocês. Tem muita coisa bacana hoje. De cara, eu tô trazendo aqui um convidado Top of Mind of the Universe. Ele, o Luiz Carlos, que vai falar aqui com a gente, sabe sobre o quê? Como você interpretar o enunciado de prova, velho. Como você vai saber o que está te pedindo, tanto na prova objetiva, quanto na prova aberta, velhão? Para você não se confundir. Ainda tem mais. Ele ainda vai dar dica de como você vai responder, meu amigo. Tá vendo quanta coisa bacana? E no final, tem a cereja do bolo. Fica aqui. Você tá nervoso? Hein? Você tá procrastinando? Você está ansiosa? Tem muita coisa para você até o final. Relaxa aí, curte, vem comigo e vambora. Luiz, vambora, meu irmão. Cara, é um prazer imenso estar contigo aqui. É bom demais. Você é muito fera, cara. Você é muito fera, a gente já se conhece há muitos anos. E eu queria saber de você o seguinte, principalmente para essa galera do PISME 1, que vai fazer o primeiro vestibular da vida. E assim, eles estão... Cara, eu dou aula para essa molecada também. Eles devem estar assim, caraca, o que eu vou encarar pela frente? O que é PISME? O que eu vou fazer lá na prova? Porque eles estão acostumados com prova bimestral, simulado, teste, E agora eles vão encarar um vestibular. Cara, o que você manda para eles aí? Fala, Ricardinho. Fala, pessoal. Pois então, Ricardo, acontece o seguinte. Galera que vai prestar aí o PISME, famoso processo seletivo da Universidade Federal de Juiz de Fora, não tem noção, muitas vezes, de como se organiza um enunciado de questão. E aí, cara, o enunciado da questão é um dos grandes focos a quem devem ser dada a maior atenção. E sabe por quê? Porque o enunciado da questão, em boa parte das vezes, ele vem com comandos, com as palavrinhas que são aquelas palavrinhas cereja do bolo. Se você não compreende o significado das palavras-chave, e às vezes são mais do que uma em uma mesma questão, você acaba errando a questão por falta de atenção ou de não compreensão daqueles enunciados. E tem um detalhe, cara. Os enunciados de questão, sejam das questões objetivas, aquelas de marcar com X, ou enunciados de questões discursivas, em que a gente tem que discorrer, falar sobre, são textos instrucionais. O que é texto instrucional? O texto instrucional são aqueles textinhos tipo manual de instrução, ou então tutorial de joguinho do YouTube.
Pois é, aqueles textos eles nos levam a fazer alguma coisa, são os textos que nos induzem a agir. E aí está a grande brincadeira, o enunciado de questão, ele nos manda fazer alguma coisa na hora da prova. Se a gente não presta atenção no significado do enunciado e a gente não age de acordo com o que é solicitado, pimba, a gente erra a questão. CREOL Velocidade 5. É o que acontece também, cara, nas minhas provas abertas e até também nos simulados. Rapaz, é impressionante como é que eles, por exemplo, tem lá um enunciado muito grande, tipo de Enem, por exemplo, né? Que aquilo, ele chega na metade do enunciado e ele desiste. Vou ler mais trem, não, vou embora, vou passar, ou então vou meter um bico nela aqui. Não é assim? Olha, tem geral aí que realmente acaba passando batido pelo texto que é proposto nas provas. Né? Vai direto para o enunciado e tenta responder as questões. Você pode fazer isso? Depende. É fundamental ler o texto de todas as questões que são propostas. É óbvio que uma dica importante e interessante é você começar a leitura pelo enunciado. Leia o enunciado, analise o comando, vá para o texto, porque você já vai com a sua mente pronta, organizada, quanto àquilo que será cobrado. E aí fica fácil, depois que você identifica o que é solicitado de você, você então realizará a ação que é solicitada também naquele enunciado. Sim. Então é uma dica importante, mas não deixe de prestar atenção no enunciado e nem deixe de ler o texto, que é elemento fundamental para qualquer questão do PISM. Pô, na prova de geografia então, cara, prova de história, nossa senhora, cara. Aí vem um negócio que eu fico assim, falando o tempo todo com a molecada, que é o seguinte, cara, ô Luiz, explique, tá lá, explique, disserte, explique, analise, é tudo a mesma coisa, cara? Ô, Ricardinho, lógico que não. Para a galera que está começando, que vai fazer o PISM 1, vai fazer o PISM pela primeira vez, muita atenção. E para aquela galerinha que já passou pelo PISM 1, vai para o PISM 2, para o PISM 3, os veteranos, o nível de dificuldade tende só a se elevar. E aí, a gente precisa conhecer quais são os sentidos e os significados que aqueles verbos, que são os famosos comandos nos enunciados, trazem para a gente de sentido. Então, quando a gente lê no enunciado de questão, identifique a palavra que exprime uma opinião no fragmento de texto, significa você ir ao fragmento de texto e localizar mentalmente e por meio da habilidade de leitura aquela palavra. Só que em seguida, geralmente, no mesmo enunciado, vem o seguinte comando: reescreva essa palavra e explique qual o valor semântico que é atribuído a ela. Então a gente tem dois mecanismos de comando que nos levam a agir: identificar a palavra e em seguida reescrever a palavra e explicar o seu significado. Então, para cada um desses verbozinhos que a gente encontra lá, para cada um desses comandos, há uma ação mental que a gente deve responder, né, logicamente, no desenvolvimento do texto, isso para um texto de questão discursiva. Show, cara. E aí, tem outra coisa também que eu fico muito preocupado com eles. Pressa para fazer a prova, se libertar dela, depois do primeiro horário de prova, eu quero ir embora, cara, eu quero vazar daqui. E os caras ficam brigando ali para ver quem que levanta primeiro, né? Porque depois da primeira hora de prova, levantou primeiro, vou vazar agora. E aí, essa questão da pressa, cara, claro que isso vai comprometer a atenção dele, né? A concentração em tudo isso que você acabou de falar, não é não? Olha, a prova PISM módulo 1 é uma prova fácil. Não é uma prova difícil, porque um conteúdo que é cobrado lá, a gente vê, né, a gente trabalha com os alunos ao longo do primeiro ano do ensino médio, da primeira série. Então tende a ser uma prova mais tranquila, com conteúdos que a gente já desenvolveu e que você, aluno do PISM, sabe muito bem e domina tais conteúdos. Por isso, se você quer mandar bem na prova módulo 1, a dica é: faz com calma, relaxa. Escreva suas respostas e analise efetivamente, releia o que você escreveu, a fim de que você consiga, por exemplo, nas questões discursivas, identificar se a sua resposta efetivamente responde ao que foi pedido no enunciado. O modelo de resposta do PISM para a maioria das áreas, para a maioria das disciplinas, devem ser de respostas completas, bem fundamentadas, bem estruturadas. Por isso, a pressa, você pode ter certeza absoluta, Ricardinho, ela é inimiga da perfeição, cara. Pô, cara, com certeza, velhão.
para os veteranos do PISM 2 e do PISM 3. O que você fala aí? Porque, por exemplo, no caso do PISM 2, eles têm que criar gordura para poder decidir o campeonato no PISM 3. E o PISM 3, a galera do terceirão tava mandando embora, tá vazando da escola e pode bater aquela, né, assim, angústia ou aquela ansiedade de terminar rápido, ou então dar aquela tremura ali na hora da prova, porque eles vão fazer provas, né, dissertativas por área, né, cara? Pô, e aí? Tem essa diferença entre, por exemplo, as exatas, né, para desenvolver, ou então na biológicas, né, na saúde, ou então na humanas? Ô Ricardinho, existe diferença sim. A galera, de qualquer forma, se você quer se dar bem no PISM, principalmente a galera do PISM 3, tem que ficar muito atento às questões discursivas, porque a quantidade de questões discursivas ela é maior do que no PISM 1, do que no PISM 2. Né? E é ali, porque a multiplicação, né, naquela continha que é feita lá pela universidade, no módulo 3, faz toda a diferença no resultado final. Então, para a gente ter essa gordurinha, primeira dica, ler e compreender com muito cuidado, muita cautela, todos os textos que foram apresentados para você na prova, independentemente da disciplina ou da área. Boa. Segunda dica, tanto para as questões objetivas quanto para as discursivas, os enunciados são de relevância. Já foi confirmado e comprovado que boa parte dos candidatos que fazem a prova 1, 2 ou 3 tem mau desempenho porque não consegue ler nem compreender corretamente os enunciados. E olha que são enunciados diferentes. Enunciado é o que a gente chama de texto instrutivo obrigatório, em que você obrigatoriamente tem que seguir aquela orientação. Com uma diferença. Nas questões objetivas, a gente faz um julgamento das alternativas. Eu vou julgar qual daquelas alternativas de A até a letra E é a mais adequada ou é a correta com relação ao que é pedido no enunciado. Já nas questões discursivas, os enunciados sempre trazem um comando e esse comando me obriga a dar uma resposta que seja adequada ao valor semântico daquele verbo que é ali apresentado. E nesse momento é que a resposta precisa ser construída com cautela, com parcimônia. E uma dica importante. Manda! Toda resposta deve ser o quê? Fundamentada ou contextualizada. Sabe o que é isso, Ricardo? Eu sei não. Fundamentar uma resposta ou contextualizar significa retomar a ideia do enunciado no início da sua resposta e logo em seguida vir com aquela ideia que efetivamente responde ao que foi pedido no enunciado pelo comando. Essa dica é valiosa para todo mundo. Então, independentemente de você estar fazendo o PISM 1, o PISM 2 e o PISM 3, galera, atenção na construção de respostas para os enunciados. Contextualizadas, estruturadas e fundamentadas, cara. Que isso, hein, moleque? Desse jeito eu vou fazer até PISM. Até eu fiquei com vontade, você acredita? Nossa senhora. Ô Luiz, vou te mandar mais uma, cara, que eu acho que isso também pega pra caramba. Que, por exemplo, tem muitos professores de disciplinas diferentes que na prova dissertativa, né, na prova aberta, falam assim, pra você começar a sua resposta, você tem que pisar uma parte do enunciado para você iniciar a sua resposta. Isso tem sentido? Isso vai variar de uma disciplina para outra? Como é que é? Porque a galera fica perdida, né, velho? Pois é, Ricardo, olha só, depende muito. Depende da área, depende da disciplina, né? O primeiro ponto que a gente precisa, o primeiro ponto de atenção é no que o enunciado está pedindo. O enunciado está pedindo para você transcrever, para você reescrever, para você copiar. Então vai lá, copia, transcreve, reescreve. Se o enunciado não te traz essa ordem, então não copia, então não transcreve. Então esse é um ponto importante. Se o enunciado pede lá na área, lá em biologia, classifique, né, um dos 3 reinos, você vai lá e simplesmente coloca a classificação. Na biologia, por exemplo, não há necessidade de dissertar sobre, de falar sobre, a menos que o enunciado te traga esse comando. Então, tudo é questão de análise de enunciado, verificação do comando, independentemente da disciplina. É óbvio que há algumas que são mais, que tendem a ter uma resposta objetiva, né, discursiva, mais direta, mais objetiva, mas tudo depende do enunciado. E outra coisa, acertar pelo exagero nunca é demais. Pô, cara, isso é fantástico. Aí já mais uma pergunta para você, dessa última fala sua. Então, por exemplo, quando a prova está pedindo lá, cite
2 exemplos. Cite 3. Se o meu camarada vai lá e falar assim, ó, acho que eu vou botar umas 4 ou 5 aqui para fazer bonito para o cara que vai corrigir minha prova achar que eu sou bom mesmo. Tem sentido isso? Rapaz, não tem sentido. Não tem sentido. Se o cara pede, se você analisa o seu enunciado e identifica que ali estão solicitando 3 exemplos, você vai dar 3 exemplos. O importante é que os exemplos sejam corretos, adequados com o que é solicitado. O 4º, o 5º, o 6º exemplo de nada vai avaliar para além daquilo que foi solicitado. Afinal de contas, serão contados apenas 3. E geralmente os 3 primeiros, os 2 primeiros que são solicitados. Exceto isso, é gastar lápis, é gastar ponta de caneta demais. Né? Top, cara. Vou te perguntar mais um que tá bom pra caramba esse bate-papo aqui, cara. Que é o seguinte, quando tá lá, né, na prova aberta, mais uma vez, tá lá 3, 4 linhas. Aí a rapaziada, como faz no simulado ou na prova bimestral, ele ultrapassa as linhas, ele escreve do lado assim, né? Ou então, olha, o que eu quis dizer aqui, na verdade é aqui embaixo, o que está aqui embaixo é daqui de cima. E aí, cara? Ô, rapaz, você sabe que a gente vive isso diariamente na escola, né? Vejam só, o PISME é um concurso público, é um concurso que tem regras. Sempre vai ter um espaço delimitado para o candidato, para a candidata responder a questão. Aquele espaço é o espaço esperado. Ou seja, não ultrapasse aquilo que é esperado de você naquela prova específica. Quando o produtor da questão sugere um espaço específico, é porque ele sabe que aquele espaço é o espaço que dá conta de responder ao que é solicitado na questão. Isso significa que, por exemplo, na minha área de língua portuguesa, quando o autor da questão destina um espaço específico para uma determinada questão, ele sabe e entende que cabe ao candidato o chamado poder de síntese. Por exemplo, pede-se para elaborar uma biografia de Albert Einstein. Ao elaborar a biografia de Albert Einstein num espaço reduzido, o que é que o produtor da prova do PISME, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele quer que você represente para ele o gênero biografia, mas de forma sintética, ou seja, que você quer verificar se você tem a habilidade de sintetizar informações. E isso conta muito na prova do PISME. Ultrapassou o espaço, você corre o risco, inclusive, de ter aquela parte não avaliada na prova e aquela parte, como ela faz parte de um todo, aquele trecho que está para fora do espaço convencionado, faz parte de um todo, a gente terá ali problema de coerência sério, né, de clareza da mensagem, e isso com certeza vai te prejudicar. Para a gente fechar com chave de ouro, cara, nas provas abertas que eu dei na escola, né, a galera, dessa era digital, usa muito o interdetês, cara, ou linguagem digital. E aí, cara, tem que ter muito cuidado com isso, né? Ô, moçada, veja só. O internetês é uma língua viva, dinâmica e ela existe, cara. Ela existe. Todos nós usamos o internetês. Principalmente quando nós, por exemplo, vamos mandar uma mensagem por WhatsApp para algum amigo, para algum familiar, a gente vai lá e usa um VC, usa um TBM como também. Então a gente tende a minimizar, a enxugar a língua portuguesa. Essa linguagem, ela é legítima, ela existe, nós temos que usá-la em situações específicas. Aí a gente trata de variação linguística. Para cada contexto da nossa vida, de interlocução, de dinâmica comunicacional e interativa, eu escolho qual variedade linguística eu vou usar, cara. Show. Então, por exemplo, eu vou usar o internetês para mandar uma mensagem no privado para você. Algo mais do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Num particular. Entretanto, se eu estou conversando, por exemplo, via aplicativo de celular, com o meu chefe, eu não vou usar o internetês, eu vou usar uma variedade mais sofisticada, monitorada, mais voltada para a norma culta da língua. O internetês, ele existe, ele está aí, não há como nós negarmos a presença dele e ele é legítimo. A questão é que em provas como o PISME, que demandam o desenvolvimento de questões discursivas, internetês não tem vez. Gostou da pegadinha? Pois é, rapaz, não tem vez. Então você vai selecionar aquela variedade linguística que é a formal, a culta, monitorada e empregar na sua questão. Agora, cuidado, sempre releia aquilo que você escreve.
Não deixe nunca de reler nas questões discursivas a sua resposta de questão, porque é ali que a gente corrige as nossas falhas e, inclusive, aquele internetês que escapa despercebido, viu? Pô, Luiz, show de bola, cara. Muito obrigado, meu irmão. Vai lá dar aula. É nóis. Que, ó, agora eu vou chamar outra parceiraça nossa, que é ela, a Rafinha, de História, nossa professora aqui do Marcateço. Rafinha, vambora! Eu tô até tremendo aqui, tô todo arrepiado. Olha quem que eu tô trazendo aqui para conversar com a gente hoje. Nossa professora de História, a Rafinha aqui do Marcateço. Tamo junto, mas Rafinha, vambora, Rafinha! Bora! O que você tem para falar com essa molecada aí do PISM 1, né? Ou seja, o que você acha que, para essa galera que tá chegando pela primeira vez com vestibular logo na lata, assim, né? O que você entende dos tópicos, né, que o edital tem cobrado, que de fato pode ser lembrado nessa edição? Bora, chefe. Primeiro, né, falar para essa molecada que está chegando agora, tentar ao máximo controlar a ansiedade, o que é praticamente impossível. A ansiedade eles vão ter, é a primeira vez que eles estão, né, participando por esse processo seriado. Então, eles já treinaram no ensino regulamentar, nos cursinhos que fazem, com a gente no marca-texto, fazendo simulado, lista de exercício. E não vai sair do que eles trabalham ao longo do ano a prova que eles vão fazer, né? Para minimizar a ansiedade, preparar as coisas antes, preparar lanche, material, identidade, o comprovante e partir para cima da prova. E quando chega na nossa área, na história, né? Na nossa área de humanas, né, e comigo na história, o que eles podem esperar dessa prova? Antiguidade clássica. Antiguidade clássica é um clichê, cai todo ano. Como colonização do Brasil também vai ser um clichêzão da prova deles. Você acha que Grécia Antiga cai? Nossa, total. Grécia Antiga entra ano e sai ano. Acho que durante todo o processo seletivo do PISM 1, não caiu aí em 3 provas. E quando não cai Grécia, cai Roma. Pô, caraca, hein? Pô, quando eu falo de Grécia Antiga assim, eu lembro de um filme, cara, que eu adorei. Eu sou apaixonado nele. Já vi umas 50 vezes esse filme. 300! Ah, esse filme é maravilhoso, né? A gente sempre indica para os meninos estarem assistindo. Fica até aí para a molecada uma super dica para a prova, até para dar aquela relaxada na semana que antecede, pegar filmes históricos como 300, absorver o conteúdo que você vai relembrar o que a gente falou para vocês em sala de aula. Pô, show de bola, Rafinha. E Roma? Roma cai? Cai bastante. Quando a gente fala da Grécia, é importante para os meninos salientarem ali, é o conceito de democracia, comparar com a democracia atual, né? A democracia grega direta, participativa, a nossa democracia representativa. Quando a gente vem para Roma, a gente vai falar da questão da república, do nascimento da coisa pública, da estrutura do governo republicano e muito também da exploração do trabalho escravo, que era na antiguidade, né, um costume feito a partir do aprisionamento de guerra, endividamento. O endividamento vai se perdendo ao longo da história, né? Roma chega a ter 80% da sua mão de obra e da sua população dentro da cidade escrava por aprisionamento de guerra no período expansionista. Então são pontos muito cobrados da prova do PISM 1. Pô, você falou de Roma, né? Aí mais uma vez, eu sou bem doido, né, cara? Eu gosto de filmes e séries, né, de medievais, né, da antiguidade. Eu lembrei, sabe de quê? Espartacus. Nossa, uma série maravilhosa, que inclusive retrata uma revolta que aconteceu em 71 depois de Cristo. Mentira, 71 a.C. A revolta de Espartacus, que é um escravo gladiador que liderou uma revolta de mais de 100 mil escravos para tentar colocar fim à escravidão em Roma. Top de linha, né? Top, pô, muito top. Bom. E aí, pô, a gente sai de Roma, né? Pô, não tem como. Europa feudal, você acha que cai também? Cai. Europa feudal, a questão da suzerania e vassalagem, a relação entre os membros da aristocracia, a relação da servidão. Na Europa feudal representa a ruralização. Por causa das invasões bárbaras, você sai da Idade Antiga, entra na Média, com as invasões dos povos que não dividiam da cultura greco-romana. Então, a sociedade europeia ocidental teve que se ruralizar, né? Então, nasce um poder descentralizado. O poder que era centralizado descentraliza, né? Eles se fecham em copas, em propriedades rurais, para defender a posse da terra. Então, é um conteúdo muito esperado, também como a Baixa Idade Média, né? Que fala da peste negra, Guerra dos 100 Anos, renascimento científico, reforma protestante, para a gente chegar no Brasil. Pô, e Brasil? Fala aí, do que cai no Brasil?
Brasil tem um período muito grande, né? Todo o processo de colonização, da nossa fase pré-colonial até a Conjuração Baiana, até 1798, está dentro do conteúdo programático da molecada. Dentro da colonização do Brasil, se cobra muito a questão da chegada da exploração do trabalho escravo africano, a substituição do trabalho do escravo nativo para o trabalho escravo africano, as causas que levaram essa substituição, e que o ponto principal para a gente é o lucro, né? O lucro que move muito Portugal a incentivar essa substituição de trabalho, dentre outros fatores, claro. O processo do ciclo do açúcar, que é quando a gente efetiva uma colonização no Brasil. Antecedente, a gente tem a prática do escambo com os nativos, que era uma relação bem cordial dos portugueses com as populações locais, da troca de produtos, a exploração do pau-brasil. Depois vem o açúcar, depois chega o bandeirantismo, que vai trazer a descoberta do ouro, e aí a sociedade colonial brasileira, ela se transforma, ela sai do núcleo rural e vem para o núcleo urbano da mineração. Pô, Rafinha, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Para essa galera que vai na maratona, vai na maratona! Maratona PISM, seus malucos. Principalmente vocês no PISM 1, cara. Na maratona, Rafinha. E aí, vai dar mais tempo para você falar, né? Nossa, maratona, isso, né? Vem com a gente, né? Porque a maratona a gente vai passar por toda a história ao longo da nossa aula, vamos saltar e vamos conceituar esses principais tópicos e relembrar cada um deles. Vamos da antiguidade ao final do Brasil colônia ali, dando os últimos detalhes para a prova, para vocês chegarem lá e sair gabaritando. Pô, nossa, eu fiquei até arrepiado. Rafinha, saindo do PISM 1, vamos pro PISM 2, a galera já tá ali, na minha opinião, Rafinha... Era moderna para contemporânea. Putz, cara, na minha opinião, o PISM 2 é aquela galera que tá na decisão do campeonato. Ou sim, seja, né, sim. ele tem que recuperar o que ele não pôde ou não conseguiu fazer no PISM 1, criar gordura no PISM 2 para brigar no PISM 3. É isso mesmo? Você entende isso também? Eu entendo assim. O PISM 1 eu acho muito importante. É um momento, às vezes, que o menino não valoriza muito e quem valoriza sai na frente. Porque vai chegar no PISM 2 construindo a gordura para chegar no PISM 3 e só não zerar a prova. Né, chegar no PISM 3 ali já praticamente dentro da universidade. E é o melhor jeito de se entrar dentro da Federal, é pelo processo seletivo do PISM. Eu já sou antiga, você é também, até mais que eu, né, Ricardinho? Eu sou velhinho. Então, a gente não pegou essa mamata de PISM, peguei, né? Não, a gente ralou ali no vestibular. Nossa, é difícil demais. Primeira fase, segunda fase. Então eu falo muito com os meninos, falo, gente, eu não sou do PISM. Eu sou do último ano, que era vestibular. O PISM começou quando eu estava no segundo ano do médio. Então, para eu tentar a PISM, eu tinha que voltar um ano, aí eu não quis. Pô, eu tô até então, com medo de que era... aproveita essa oportunidade. De que era jurássica. Jesus Cristo. Mas vamos lá, no PISM 2, Rafinha, você acha que a Revolução Industrial cai? Clichê da prova. Nossa. Como a gente fala no PISM 1 da antiguidade, a gente fala no PISM 2 de Revolução Industrial. Né? O iluminismo ele é a base do pensamento de toda a matéria da história do PISM 2. Tudo que acontece na matéria de história do PISM 2 é uma consequência do nascimento do pensamento iluminista. Então, Revolução Industrial... com a gente, com vocês, cai outras questões da geografia, né? Com a gente muito focado na exploração do operariado, o nascimento da nova classe social. A prova do PISM de História, 1, 2 e 3, a gente vê que ela vai trabalhar muito conceitos de sociedade e cidadania e numa construção de amadurecimento do aluno. Então, a prova do PISM 2, ela já é uma prova bem formulada, extremamente focada para o desenvolvimento da sociedade e os problemas que as mudanças históricas, sociais, vão causando para a base populacional. Então, Revolução Industrial, questão da exploração do operariado, na sequência ali, Revolução Francesa, Nossa Senhora, que é um divisor de águas, né, para o mundo contemporâneo, sim, tanto que é um marco de mudança de era, né, as questões que associaram a formação da Revolução Francesa, como ela se desenvolveu, depois a própria volta do absolutismo monárquico, depois da era napoleônica, são assuntos sempre cobrados na prova. Você falou de Revolução Industrial, né, cara? Eu vou dar um spoiler aqui pra molecada, né, aqui na geografia pro PISM 2, que, pô, a gente tá na 4ª Revolução Industrial, a Revolução 4.0, tantas novas profissões surgindo por aí, eu acho que isso é importante também para a edição desse ano. Sem contar, né, cara, que o Brasil vem vivenciando também um processo de desindustrialização. Sim. Né?
entre o final do século XX e os anos 2000. Né? Então, acho isso muito importante. Mas, Rafinha, quem vai falar sobre isso vai ser a Cris, lá na maratona. Não sou eu não, seus malucos. Não vai lá não para você ver. Mas, Rafinha, e agora? E o bicentenário? Então, o bicentenário que a gente esperou muito no Enem, né? E não veio o bicentenário na prova do Enem. A história quase não apareceu na prova do Enem desse ano, né? O que veio muito misturado com a sociologia. Mas, enfim, focando aqui no nosso assunto, que é o PISM 2, o bicentenário a gente espera. A gente espera o bicentenário, até pelas questões... talvez uma questão discursiva, né, para trabalhar ali a questão até onde vai a independência, né, até onde você ser independente político te gera uma independência efetiva como Estado, as ligações econômicas que acorrentam os países que são considerados independentes no continente americano, depois dos processos da descolonização, dos processos de independência. Pode vir aí até uma questão comparando o processo de independência do Brasil com a independência dos Estados Unidos ou com a independência da América Espanhola. Então, eu acredito que o bicentenário seja cobrado nessa prova. Talvez uma questão que fale também, que retrate o processo da independência ser comandado pela elite local, a falta da participação popular, né? E um império nascendo, um governo monárquico nascendo a partir da outorgação de uma Constituição imposta. Então, um despotismo esclarecido, né? Que nasce o Império Brasileiro. A Constituição de 1824, com a divisão dos 4 poderes, a instituição do poder moderador, isso é muito esperado para a prova de vocês. Pô, aí já faz um link já com o segundo reinado e o imperialismo, né, cara? Ah, com certeza, né? O segundo reinado ali também é um conteúdo muito cobrado na prova, porque é no segundo reinado que vem o nosso surto industrial, a partir da Era Mauá, é no segundo reinado que vão nascer as leis abolicionistas, que a gente vê que elas beneficiaram muito mais a elite escravocrata brasileira do que os próprios escravizados, até a própria Lei Áurea, que ao invés de criar um aparato social para a inserção desses cidadãos dentro do Estado brasileiro, ela vai indenizar, né, os antigos senhores de escravos, e aí a gente volta para a Europa e também para os Estados Unidos com as práticas imperialistas, que é essa questão que eu estava falando, que a gente liga no bicentenário da independência, de eu sou independente político, mas eu não sou independente economicamente, porque a gente tem um surto industrial, mas não é um processo revolucionário, não supera a agroexportação, e a gente vai comprar o produto manufaturado, o produto industrial da onde? Das grandes potências, que querem mercado consumidor, que querem matéria-prima, que querem fazer contenção social, porque a Europa está superlotada, a região industrial dos Estados Unidos Norte está superlotada, então eles vão correr ali para o oeste, é o período do expansionismo dos Estados Unidos. Então, são conteúdos extremamente cobrados na prova. Nossa! Rafinha, cara, isso é muito top. Isso é só um spoiler. Isso é só um spoiler da maratona, seus malucos. Não vai não pra você ver. Ó, a maratona é presencial e a maratona também é online. On the line. Vocês estão perdendo? Vocês vão perder tempo? Para com isso. Rafinha. Oi. Pra te quebrar agora. Vou te quebrar na emenda. Seguinte. Tem até medo. Você sentiu muito, cara, esse retorno presencial, assim, dessa galera? Pô, eu senti os nossos alunos, assim, meio que The Walking Dead, né, cara? Meio que zumbis dentro de sala de aula. Você sentiu isso também? Ah, eu senti. Eu tava com muita falta disso, né? Eu acho que todos nós, né? Todos que trabalham com educação, todos os professores, o trabalhar em casa, né? Tirar o contato físico ali com a gente ficou, né? Meio carente disso. Sim. Mas quando a gente voltou, eu senti os meninos muito perdidos, né? Os meninos, eles perderam o feeling de uma sala de aula, de uma escola, de comportamento, né? Não estamos falando só de comportamento de disciplina, até de própria preparação, de foco, né? Os meninos estão precisando voltar para o ritmo. Eu acho que esse ano foi para reajustar e ano que vem eu acho que eles já vão voltar, né? Dentro de uma modelação aí mais... Se Deus quiser, né, cara? Precisa, assim, e desenvolvida para eles, né? Vai ser, eu também acredito muito nisso.
e a gente está num processo, né, de readaptação. Isso, né, isso. Falou tudo. De sala de aula. Isso, eu acho que agora, esse ano foi para eles executarem a readaptação e ano que vem eu acho que eles já voltam com um foco muito maior, entendendo, né, reentendendo o ambiente escolar de uma maneira muito melhor. E 2022 é um ano muito doido, né? Um ano muito doido. Muito. Tivemos aí um processo eleitoral disputadíssimo, né? Acirrado, né? Polarização, exatamente. que sempre é prejudicial. Toda vez que a gente tem uma política estatutária polarizada, a gente tem uma crise econômica grave. Retorno presencial pós-pandemia e agora, na cara do gol, Copa do Mundo. Como concentrar para um vestibular com tudo isso? Com tudo isso, né? E a Copa rolando e o PISM na boca. Dificílimo. Difícil, Rafinha, difícil. muito obrigado, Rafinha. Ah, eu que agradeço o convite. Muito obrigado mesmo, obrigadaço. Quero voltar mais vezes. Tamo junto. Galera, ó, não dá esse mole não, que a Rafinha vai dar um showzaço lá, fora toda a equipe do Marca Texto. Rafinha, muito obrigado. Quer dar um recado pra essa galera aí? Eu que agradeço a participação, quero vir mais vezes. Galera, estamos esperando todo mundo lá na maratona. A gente tá aguardando vocês com muita coisa boa. Pô, valeu, Rafinha. Rapaziada, ó, vem a cereja do bolo aí agora pra vocês. Roda a vinheta, rapaziada. Agora nós vamos falar com a cereja do bolo. Eu não prometi vocês a cereja do bolo no nosso episódio número 5? Estão aqui comigo ele, o Leozão, o nosso psicólogo aqui do Marca Texto, e ela, a Camila, que está aí com vocês o tempo todo, nossa também orientadora, nossa coordenadora, nossa pedagoga top of mind of the universe. Vambora? Leozão, Camila, sejam bem-vindos. Olha, o nosso bate-papo aqui é sobre uma coisa, um tema, cara, que eles falaram comigo esse ano e falaram com vocês mais do que comigo. Procrastinação. Ou seja, eles falaram assim, Ricardinho, eu procrastinei, né? Eles procrastinaram assim o ano todo praticamente, e aí estão com muito medo por conta disso, né? De ficar jogando, amanhã eu estudo, né? E aí, cara, será que isso pode fazer essa diferença? Será que eles podem se sentir culpados assim? Fala comigo. Camila, você começa? Vamos lá. Vambora, eu li uma Camila. coisa muito interessante essa semana, que é o que é a procrastinação, né? O que é isso, né? E aí eu achei muito interessante falando sobre a lacuna entre a sua intenção e a ação. Então, o que você se propôs a fazer e o que realmente você fez. Né? Então, é algo para a gente pensar muito, porque às vezes a gente planeja muito as coisas e na hora de realizar, de colocar em prática, a gente está desanimado, a gente não consegue ter o mesmo empenho do planejamento e a gente não pode deixar. Né? Ô, Camila, assim, por exemplo, essa galera do PISM 1, tá? Essa galera do PISM 1 que caiu de paraquedas do 8º ano do ensino fundamental, caiu no 1º ano do ensino médio com um vestibular assim, pá, na cara deles. Pô. E aí, eles falam assim, caramba, eu durmo, descanso ou estudo? Né? Caramba, e aí, como é que eu resolvo isso? Essa galerinha vem aí da pandemia, né? Tem esse retorno presencial que já trouxe um impacto para todos, né? Todos os anos do PISM, mas principalmente o 1º ano, que eles caíram no ensino médio, não tiveram esse tempo para essa transição, né, do ensino fundamental 2 para o ensino médio. Então, assim, o que eu e o Léo, a gente sempre fala, né, nos nossos encontros, nos nossos atendimentos, é você ter muito certo e muito forte que você faça o seu melhor. Né? Independente de se o seu melhor hoje foi estudar 1 hora, ótimo, você... Né, não deixou de fazer, você fez essa 1 hora. Você tem que entregar o que você puder entregar, né, cara? Né? E não se sentir culpado, né, Léo? Porque isso só te atrapalha. Em vez de te animar, te desanima. Exato. E aí, Léo? E eu falo assim, eu tô fazendo média com você não, Camila. Graças a Camila a gente faz um bom trabalho, porque a gente joga nas 11. Eu e ela a gente bate papo esse tempo todo, né, Camila? E uma coisa, porque a gente verifica, gente, eu vou falar olhando pra eles ali. Fala, cara, Léo, fala. que é importante. Vocês se boicotam, vocês têm que parar com isso.
Toda vez que a gente conversa nos bastidores, a Camila sabe disso aqui, Ricardo, que é extremamente importante. Vocês fizeram o que vocês podiam fazer, foi o melhor que você podia fazer. Você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai. E o seguinte, o mais importante que a preparação, gente, de prova, é fazer a prova. A gente tem que chegar agora na reta final, nesse sprint final, que eu adorei essa definição que a Carol colocou pra gente, é isso. A gente tem que chegar agora e interpretar. Hoje eu vi aqui nesse encontro o Luiz dando dicas aí de como interpretar a prova. Isso é a cereja do bolo. E isso é que tá, Ricardo, porque assim, a diferença entre intenção e ação é por isso. Você imagina que vai ser, então você imagina uma coisa muito maior do que ela é. É só uma prova, Ricardo. Exatamente. É uma prova. É só uma uma prova. O resultado é depois. É só uma prova. Ô Camilinha, assim, nos seus atendimentos, né? O que chegou mais para você em termos de dor, né? O que esses meninos estão mais sentindo assim ao longo desse ano de retorno presencial e acumulando muita coisa, né? Eu sinceramente eu acho uma sobrecarga brutal Sim. sobre esses meninos, né? Simulados, trabalhos, apresentação, integral, e ainda tendo que se Novo preparar ensino médio. Novo ensino médio. Caraca, tem tudo isso. E aí, o que você mais recebeu dessa molecada? Fala comigo. Então, acho que o Léo vai concordar comigo. A palavra dos atendimentos esse ano foi ansiedade. Exatamente. Ansiedade de conseguir conciliar tudo, escola, cursinho. E eles têm, né, Léo? Vou falar para vocês também, né? Fala! Vocês acham que quando estudam para a escola, vocês não estão estudando para o cursinho ou para o PISM? Né? Há essa divisão, essa separação, e isso não existe, não é, Léo? Não, de maneira alguma. Todos nós usamos a mesma base nacional. O conteúdo é o mesmo para todos os vestibulares. Cara. Ou seja... E o marca-texto, né? Do extensivo ao revisional. Do revisional à maratona. É um complemento. Exatamente. É um complemento de tudo isso que esses meninos viram o ano todo na escola, né, cara? Eu vou chamar a atenção deles de novo, tá? Vocês vão... Manda! Presta Vai lá. atenção, vou olhar para eles lá. Vou deixar bem claro para vocês. Vocês nos ocuparam ainda pouco, vocês ficam com vergonha de achar que está nos incomodando. Não é isso, né, Camila? A gente precisa. O feedback que vocês dão pra gente, o retorno, a gente tem que criar ferramentas para vocês. Porque no dia do vestibular, você tem que imaginar o seguinte, você tem uma caixa de ferramentas na sua mão. De acordo com a necessidade que aparecer lá na hora, você vai ter que resolver. E aí, a calma para você poder fazer essa resolução é mais importante do que ter uma caixa lotada. Não adianta. Você pode ter um monte de ferramentas que você não sabe usar, não resolve. Então, aqui, nos ocupe o tempo todo, tá certo? E leia a prova, tá bom? Cara. Vou aproveitar a fala do Léo. Uma coisa muito importante que vocês precisam para o momento da prova é gerenciar suas emoções. Não está na hora de pensar em mais nada. O foco é ali, a prova. O que eu estou conseguindo compreender, fazer, resolver é ali. É só você e a prova. Mas e de repente, aí essa molecada tá no joguinho, tá prestes a bater o recorde. E aí, como é que faz? Como é que faz? Boa essa colocação, porque o jogo fica em segundo plano, né, Ricardo? Eles estão estudando lá, mas no descanso eles vão lá no jogo. Gente, agora não. Agora o jogo bate depois, Ricardo, e fica lá estável, ele espera. Agora é focar na prova. Eu falei, o negócio agora não tem essa. Como é que eu vou fazer depois que eu passar? Como é que eu vou mudar se eu passar? E o pior, o boicote maior, Ricardo, é o seguinte, eu não vou ser aprovado. De onde você tirou essa certeza? Me conta depois, eu preciso. Agora, você está no páreo, você tem que fazer a prova, cara. Tem que fazer a prova, ler a prova. E a Carmen falou, na hora ficou nervoso, peraí, tá todo mundo aqui ansioso. Exato. Não todo mundo, nós também ficamos, velho. Então agora é foco. Vou fazer a prova, vou ler a prova, vou tirar o máximo que eu posso. É isso que a gente tem que fazer. Nervoso vai ficar? Admite que está nervoso. Eu estou nervoso, estou cansado, estou preocupado e pronto. Ô Camila, deixa eu te falar uma parada aqui, te perguntar um negócio. Fala. Quem que você sentiu assim mais ansioso? Ou então dizendo para vocês dois, né? Falando assim, eu estou procrastinando mesmo, mas não estou me sentindo culpado com isso. São os meninos ou as meninas? Então, as meninas batem recorde nos nossos atendimentos, né, Léo? As meninas estão sempre ali, sempre perguntando. Isso não é para os meninos ficarem se sentindo desanimados, não, mas é para eles aparecerem. É claro, pô. Porque até nas lives, né, pô? Que a gente tem a mania de que homem não chora, né? Nessa sociedade machista aí, homem não chora, homem não fala das emoções.
a gente precisa de mudar isso aí. Com certeza. Né? Mas, ó, Então venham, que eu e o Léo, a gente Isso está aí. aqui Ó, para vou falar pra vocês, atender. eu nunca tive essa neura, não, Que bom, Ricardo. de chorar, não. Eu sou um chorão, né? Eu sou emotivo pra caramba. Esse ano, então, foram várias vezes. Por exemplo, né? Eu tive o privilégio, né? Eu realizei um sonho de dar aula para minha filha, né? Minha filha está fazendo PISM 3 e ela agora, né, tá com tudo isso que a gente está conversando aqui. Ela estava se culpando, ela inclusive conversou com vocês, se Sim. culpando de procrastinar também, né? De repente estar ansiosa. E ela falou assim, eu comecei a brincar com ela, pô, tu é bipolar, maluca. Tu é bipolar, cara. Tem hora que ela se sente, não, tô bem, né? Mas tem hora que ela eu sou um lixo, né? Isso acontece com quem vocês atenderam também? Sim. A fase da adolescência, né, Léo, já é uma fase de transição, uma fase de auto se conhecer, então a gente já tem esses momentos de conflitos internos. E aí vem uma prova, essa pressão, Enem, PISM. Então a gente observa essa bipolaridade que você falou, né, nesses momentos em que eu estou muito bem e depois eu intercalo com momentos em que eu me sinto péssimo, né? Não estou conseguindo render, estou feio, né? Mas isso é fase, né? É teve pressão. Um momento, né, que nós percebemos isso e foi assim meio que na conversa com a Camila, que a gente conversa muito nos bastidores. Vocês ficam achando que é só a gente aparece aqui, não. Teve toda uma preparação para a gente conversar, saber o que é passar para vocês, porque a gente tem que passar para vocês uma sensação de confiança. A gente tem, e a gente sabe que vocês confiam na nossa palavra, por isso que a gente tem preocupação, que é uma coisa, demonstrar fragilidade não é fraqueza, Ricardo. Para procrastinação é isso. Eu sou frágil, eu sou humano, eu tenho dificuldade, eu estou com medo. Fala que você está com medo, fala pra gente, não vai ficar falando pra família, porque às vezes, igual aconteceu, o meu pai sempre me ensinou a chorar muito, meu pai é um chorão, quanto mais, e é maravilhoso e forte pra caramba por isso, porque a gente põe pra fora isso, Ricardo, esvazia, tá na hora de esvaziar essas emoções, E aí, pra conseguir fazer a prova. E aí vou pegar o carão que você está dizendo aí, perguntar para vocês. E os pais dessa molecada, hein? Eu queria eles mais junto com a gente, Ricardo. Eu sei que eles têm compromisso, mas eles têm que compreender que isso faz parte da nossa batalha. Por exemplo, eles agradecem a gente no final de cada conversa, Ricardo. Eu falo, para com isso, você não tem que agradecer, não, porque é a gente que agradece de saber que eles estão confiando no nosso trabalho, porque a gente era um bando de maluco no meio da pandemia, né, Camila? Que sentamos juntos para fazer um trabalho legal. Então, assim, essa vitória é nossa e do pai também, porque o pai, a mãe, o responsável, a avó, o tio, o amigo, o padrinho, todo mundo está junto ali nessa batalha. Na torcida, não pelo melhor resultado, mas na torcida pelo bom resultado. É que você fez o que você podia fazer. Você tem que guardar isso, não esquece, por favor. Você fez o que você podia ter sido feito, não podia ter feito mais. Posso fazer uma pergunta para vocês? Sim. Fala. Quando saiu a relação candidato-vaga e o número de inscritos? 34 mil inscritos no PISM dessa edição, né? Só em Juiz de Fora 19 mil. Pergunto para vocês dois, isso é para deixar a pessoa desanimada, deixar essa molecada desanimada? Não vou conseguir não. Não dá para mim. Né? Tem muita gente. Ou então é para colocar sangue no zóio e a faca no dente. Isso aí. Completou, né? É fazer o que tem que fazer a prova, Ricardo. Camilo. As pessoas dizem, pô, eu tinha que ter estudado mais. Podia, talvez, não sei. Eu acho que não. Você estudou o que você pôde. O pouco, talvez você estudou exatamente aquilo que vai cair. Você pode dar o azar de dar certo. Vou falar dessa maneira, parece coisa maluca, mas não. O azar de dar certo, porque você estudou aquilo. Ou melhor, soube resolver. É suficiente. O estudar é treinar. Nós falamos disso outra vez. Né? É treinar para fazer uma boa prova. O negócio agora é... como você falou ali, faca no dente é para fazer a prova. Eu vou fazer minha prova, eu vou usar o tempo da prova. Agora tem tempo, o PISM dá tempo de fazer. Então tem tempo de você raciocinar, de você pensar, de você errar, você articular, de você fazer e aí fazer aquele... E o sangue no zóio. Sangue no zóio. Isso aí. Isso E outra coisa, né? Eles são jovens, Exato. né? Se de tudo não der esse ano, Tem de novo. não é o fim do mundo, Ué. né? Léo, quantas pessoas aí não passaram de primeira? O Camila, Exatamente. Camila. Não é? Eu acho que é importante Conta falar, essa história aí, Léo. Olha, rapidamente, tipo assim, eu tentei 3 vestibulares de fisioterapia. Nossa. Mas o que é isso? 3 vestibulares por quê? Porque eu já tinha passado em psicologia e deixei trancado. Então eu fui tentando, porque eu cismei que eu queria fisioterapia. E cismei mesmo, porque hoje não faria sentido algum na fisioterapia. Até que o nosso amigo Zé Mário, eu sempre falo dele, que eu não posso esquecer daquele meu parceiro, meu padrinho, boníssimo, ele falava, se você não fizer psicologia, eu rasgo meu diploma. E
E aí ele falou, topa, cara. Ele foi um cara que fez o que eu tô fazendo com vocês agora. Acredita em você, cara. Acredita. Às vezes você não passou por acaso ou não vai passar, a gente não vai dizer isso. Mas não sei o que vai acontecer. Talvez você mudar de opinião e ver aquilo que você quer. Você vai fazer a prova. Você tem que fazer a prova. E tem outra coisa interessante também, né, cara? Porque a molecada fica muito na indecisão sobre qual caminho seguir. Porque ele não sabe se ouve a família ou se ouve a si mesmo, né? Ou seja, caramba, o que eu gosto, né? Porque ele ainda está se encontrando, né, não? De definir qual caminho ele quer seguir. Por exemplo, né? Agora, nessa última edição do PISM, pela primeira vez em muito tempo, a medicina não é a primeira opção. Não foi a primeira opção do PISM, né? É a ciência da computação. Olha só, cara. Depois vem psicologia, cara. Enfermagem. Enfermagem. Pra caramba. Né? E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: ouvir a quem? Ouvir, né, a si mesmo, né, apesar de tudo isso que, né, cerca essa molecada, celular, né, joguinho, escola, beijo na boca, né, sair com a galera, né, e ainda tem um vestibular para dar conta, ou então, não é que eu não queira dizer para todo mundo que o que a família, né, orienta não é importante, mas em algum momento é possível que também a família tem que ouvir, né, cara? Sim. Mas você tem que ser convincente, Ricardo. Quando eu larguei o CFO da polícia para poder fazer psicologia, meu pai falou assim, se você ficar sem dinheiro, eu vou lembrar que você tá largando o CFO. Aí eu falei, pai, eu vou ser psicólogo, cara, e eu vou fazer. Hoje eu tô enchendo a paciência de vocês aqui. Então a gente tem que ter fé na gente, acreditar mesmo, sabe? Esse é o sangue no olho. Eu quero. Porque a gente muda também, a gente pode mudar. Então às vezes você vai começar uma faculdade, não tô dizendo, já tô pensando em você aprovado, hein? Você faça assim, poxa, não é bem que eu quero. Por que não recomeçar? Sempre. Sim. É isso aí, cara. Hoje não tem mais aquela profissão que você escolhe e vai pro resto da vida. Eu trabalhei com informática os 12 primeiros anos da minha vida profissional. Tenho o quê? 22 que eu trabalho com psicologia, poxa. Então, quer dizer, eu vim migrando, mas a psicologia usa a informática o tempo todo. Então, quer dizer, tá vendo? Então, gente, agora é o foco, tá, Ricardo? Estudamos. O marca-texto tá aí. Nós estamos aqui, vamos até o último. Pode ver que a gente não abandona. E a gente tá aqui. Nos ocupe. Ah, não tá dando conta. Que ótimo. Aí a gente aumenta o horário, a gente cria uma oportunidade. Vocês têm que fazer. Agora é fazer prova, tá? Estudem o máximo que vocês puderem e fiquem tranquilos, porque agora a tranquilidade de fazer a prova é tudo de melhor. É isso aí. Sobre isso que Camila, você falou, comigo. eu acho muito importante a questão do autoconhecimento. Então, o que a família fala tem peso, sim, né? Tá ali sua família, as pessoas que você ama, mas você se autoconhecer, ter esse momento de onde eu me encaixo, o que é melhor para mim, né? Com essa idade, eles já têm esse posicionamento, né? Cada vez mais cedo, né? Os jovens, com a internet, com as redes sociais, com as informações na palma da mão, cada vez mais cedo esse autoconhecimento. Então, isso é muito importante. E se né, de Léo? repente o maluco fala assim, eu não quero fazer nada. Mas aí que ele pensa isso, Ricardo. Com o tempo a coisa vai surgindo, vai tendo necessidade. É que eu falo, o que você falou entra muito nessa questão da procrastinação e da ansiedade que é criada a partir daí. Pô, eu não tenho muita certeza. Porque hoje a graduação é o primeiro passo, Ricardo. Logo depois vem as pós-graduações, e depois mestrado e doutorado, se alguns quiserem a vida acadêmica e tal. Ele vai acertando, fazendo esses ajustes. Profissões que se misturam, não com interdisciplina, mas com multidisciplina. Entendeu? Exatamente. Não entrando na outra, mas as duas andando juntas. Então, por exemplo, eu usei. Durante a minha faculdade toda, gente, eu fui monitor. A minha mestra, minha grande madrinha, me ajudou muito. Eu fui monitor de estatística durante toda a faculdade de psicologia. Por causa da informática. Olha que coisa doida. Pô, ele está trabalhando com matemática, eu preciso medir. E o que nós estamos fazendo aqui, a gente senta e estuda para medir. Quando a gente fala para os meninos, estuda o que der para você estudar, você fica achando que a gente é maluco, aqui está sendo leviano. Não é isso, gente. Nós vemos pelos resultados, pela média dos alunos. A gente faz uma análise estatística disso. Os nossos alunos que vão com resultado melhor são aqueles que fizeram o que puderam, não aqueles que estudaram mais ou menos. Tá bom? Até porque estudar não é quantidade, Obrigado, é Camila. qualidade. A gente fala isso tempo a todo, todo Ricardo. momento com vocês. Então, pra gente fechar com chave de ouro a nossa cereja do bolo. Rapaziada, vou falar um negócio com vocês aqui. Tô quebrando até o protocolo aqui da parada. Nós demos as 5 dicas
num dos cortes que fizemos. E foram 260 mil visualizações. Foi ou não foi, Léo? Foi. Então... Nossa, vocês estão junto conosco. Ô, Léo, vamos bater esse recorde? Vamos bater, Camila? Claro. Eu tô com a Camila, eu vou. Agora eu tô com a Camila, eu Então, posso. manda as dicas aí. Dá suas dicas, Camila dá a dica e eu vou dar a minha. Então Fala tá aí. bom. Vou falar logo a primeira coisa. Vocês esqueceram, hein? Manter o seu espaço organizado, hein? Mantém. Tá chegando no final. Final pra quem? Final pra prova, mas depois que eu continuar estudando, mantenha o seu espaço organizado. É a primeira dica, Camila. Manda a segunda. Assina embaixo. Manda. Então tá bom, manter o espaço organizado. A primeira. Segunda, hein? Vamos ver lá. O que tem que fazer? Registrar tudo. Você tá assistindo as lives do Marca-Texto? Não tá. Você tem que assistir a aula, cara. Assiste a live lá, meu irmão. 0800, já tá no pacote. Assiste e registra. Presta atenção no raciocínio do professor. Aquele raciocínio vai te ajudar na hora da prova, cara. Dica aí. Quente. Boa, manda mais uma. Quente, hein? Terceira dica, Ricardo. Não pode ficar falando muito não. O que acontece é o seguinte. Cuidado com esses estímulos externos. Muita informação. Olha o celular, né? Notificação de celular. Um joguinho em segundo plano. É isso. Agora não, agora é sangue no olho, agora é bola pro mato que é jogo de campeonato. Então, cuidado com os estímulos externos. É a terceira dica. Manda a quarta. A quarta, pode falar? Manda. A quarta é o seguinte, tem que prestar atenção sim. Revisionar o marca-texto. Você tá perdendo a oportunidade, meu irmão. Deu mole? Deu mole. Todo mundo, a gente está fazendo aqui, ó, preparando até os 45 segundos do tempo a maratona. Meu da maratona, eu tô mexendo nele ainda, Ricardo. Vai ficar pronto no dia. Se tiver mais um dia para eu gravar, se for depois, eu vou melhorar ele mais. Ou seja, então a gente tem que fazer, ver o revisional. Tem que ver o revisional, cara. Tem que fazer. Quinta. Beleza? Quinta e última. Vamos lá? Você, Camila. Vai lá. Quinta e última. Vou falar com vocês então. Ó, por favor, não extrapolar as horas de estudo. Que isso, tá mandando parar de estudar? Eu não falei isso não, hein? Tô falando para você fazer o máximo que você pode. Registrar e se respeitar. Tá nervoso? Liga pra gente, manda mensagem. Tem aluno que eu não vou dar spoiler não. Tem aluno aqui que tá ouvindo aí, Ricardo, vai ver que lembrou. Mandou mensagem pra mim sábado de madrugada, eu respondi. Eu tava acordado, eu respondi. Manda mensagem, ocupa a gente, tá na hora. Tá na hora de ocupar. Eu e a Camila, o Ricardo, a Carol, o Vitor, tem que ocupar os meninos. A gente tá aqui à disposição. Quinto e último, então, não esquecer, tá? Não deixar de maneira alguma de fazer tudo o que for possível para a gente fazer um excelente trabalho. Show. Não aumentar as horas. Não é a quantidade de horas. A Camila falou aqui, tá? Então, por favor. Camila, manda a sua Minha dica. Tenham momentos de lazer. Né? Porque a vida não é só estudar. Acabamos de falar que não é quantidade e qualidade. Então, quando você organiza o seu tempo, você faz o seu cronograma, igual nós fizemos o ano todo, né? Você tem que ter tempo para o seu lazer, para o seu momento, para fazer aquilo que você gosta, né? Porque a vida é isso, né? A gente tem os momentos de dever, mas a gente também tem que ter o lazer, né? Até porque estudar não é só trabalho. Estudar tem que ser lazer também. Eu estou estudando porque eu vou contribuir para aquilo que eu quero. Eu vou entrar na faculdade, eu estou me vendo lá dentro. Você tem que se projetar, você tem que mentalizar para materializar, ué. Então, Exatamente. ué, doida. Eu vou dar a minha, pode? Claro. Agora, Ricardo. Seus malucos, vem pra maratona. Essa é a minha dica, seus doidos. Maratona PISME. Não perca. Você que é Juiz de Fora, presencial. Você que é de fora, on the line. Vou dar mais uma. Fala. Pode? Vai. Depois da prova, férias. Férias e hibernar. Não dorme não, hibernem. Meus amigos, muito obrigado. Camilinha, muito obrigado. Eu que Bom agradeço. Bom demais, Leozão. Eu É nóis, no cara. microfone. Bom demais. Meus amigos, ó, um grande beijo pra vocês. Leozão, quer falar mais alguma coisa no finalzinho? Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Quer falar alguma coisa, Camilinha? O que você tinha falado, Travei. Fala aí. durmam, descansem, né? Isso aí. Alimentem-se bem, façam exercício físico e vão felizes que vai dar tudo Isso certo. mesmo. É nóis. Não fecha a prova. Erra uma questão, senão vai parecer que vai ser... Se não humilha. marmelada. Moleque. Valeu, gente. Valeu, rapaziada.